Olá, empresários e empresárias palmenses, diretores da CIPA, você que nos acompanha semanalmente aqui pelo canal da CIPA, pelo YouTube, tudo bem? Chegando por aqui com mais uma edição do nosso podcast, o ACIPAcast, um momento sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre fortalecimento da classe empresarial em Palmas e, principalmente, sobre histórias que inspiram e conectam. Já fica tranquilo aí que a gente vai começar hoje com um bate-papo leve, bacana, com uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ele que é portuense da Gema, nasceu ali na nossa querida Porto Nacional. Um abraço a todos os portuenses que nos acompanham aqui pelo YouTube da CIPA. Ele que já empreendeu em vários ramos, aí, em várias áreas, né? Quase 30 anos de Palmas. Com certeza é um dos ícones hoje do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico de Palmas. Quem participa comigo hoje é o presidente da CDL, Silvan Marcos Portilho. Silvan, bem-vindo. E aí, tudo bem, Maju? Muito obrigado por você ter me convidado para bater esse papo aqui contigo, viu? É uma honra recebê-lo aqui, ter a CDL perto da CIPA. São instituições importantes para o desenvolvimento econômico, social de Palmas, né? E, para começar, eu quero começar lá do início, né? A gente vai falando Silvan, CDL. Você está há 2 mandatos já lá na CDL, né? Mas tem toda uma história antes disso, né? Você que nasceu lá em Porto, uma cidade maravilhosa, uma cidade que representa a história do Tocantins. Eu queria que você me contasse um pouquinho, lá do início, como é que foi a sua infância, que memórias afetivas você tem do Porto, do chamado Porto de Açúcar. O Porto Nacional, né? Mas assim, eu nasci em 77 lá em Porto Nacional e a gente passou ali, principalmente na década de 80, né? A gente passou tomando muito banho no Ribeirão ali, né? Perto quem conhece Porto Nacional sabe ali da Lavandeira. A gente foi muito feliz ali quando criança e aí a gente foi conhecendo, né, mais o comércio. Meu pai sempre foi comerciante, então assim, a gente tem essa raiz realmente no comércio, porque nunca deu certo. Até já tentei ser CLT algumas vezes, mas não deu certo, porque a gente já tem assim, aquela vontade de trabalhar no comércio. Desde quando morava lá em Porto Nacional, a gente ia para a feira com meu pai, vender laranja, vender banana que ele trazia da fazenda. Então isso assim, eu acho que criou essa facilidade da gente sempre tentar, né, conversar com as pessoas, buscar atender a necessidade das pessoas. Isso fez com que essa facilidade de ser comerciante foi assim, já da época do meu pai, né, para trazer isso. E assim, isso foi muito bom. Porto Nacional realmente é uma cidade que é do berço tocantinense, né? A gente conheceu desde o início. Meu pai chegou em 71 em Porto Nacional, Maju. E assim, a gente teve máquina de arroz lá, foi comerciante há muito tempo. Então, assim, Porto Nacional foi muito bom. Fiz muitos amigos lá. E assim que eu completei meus 19, 20 anos, chegou a oportunidade de vir para Palmas. E Palmas realmente trouxe uma bagagem muito, muito grande para mim, sabe? A gente começou aqui em Palmas, logo ali, já no finalzinho da poeira, que o pessoal costuma falar. Mas ainda pegamos muita poeira aqui. E aí a gente aprendeu a trabalhar no comércio e estamos aí. A Palmas, que ainda tinha poeira, quando você chegou para cá, como você está falando aí, ela tinha um cenário econômico totalmente diferente, né? Você hoje, como presidente da CDL, quando você olha para trás e lembra lá de 97, quando você chegou, que aprendizados iniciais essa Palmas da Poeira trouxe para a sua trajetória? Olha, a gente percebe a grande mudança que está acontecendo em Palmas, né? Nós que chegamos, né, aí na década de 90, Palmas praticamente a gente sobrevivia aqui, a gente buscava, né, vender para se manter no mercado e a gente não conseguia fazer muitos planejamentos porque tinha uma dificuldade muito grande. Tinha dificuldade de você comprar, né, o seu produto para revender, né? Tinha dificuldade de você ter gente para vender, né? Porque eu costumo falar que aqui em Palmas o que falta é gente, né? E imagine se hoje a gente já sente essa necessidade de você ter mais clientes, de você ter um mercado de consumo maior. Imagine, né, lá em 97 era muito mais difícil. E era assim,
E é interessante que todo mundo conhecia todo mundo, sabe? Nessa época era muito bom porque você vendia muito, porque você conhecia a família, conhecia de onde a pessoa tinha vindo, né? Acontecia muito também, até esses dias a gente estava conversando numa roda de amigos, que era a época de muitas empresas que fecharam e não abriram, né? Fechava na sexta-feira e sumia, né? Então dava o cano em fornecedor e realmente aconteceu algumas vezes aqui, principalmente no início de Palmas. E hoje nós temos uma capital bem estabilizada, a gente sabe que a nossa maior dificuldade geralmente é a instabilidade política, né? Então essa dificuldade que a gente tem de, né, troca de governo, troca de poder público e municipal fora da época, né? Como já aconteceu aqui, 3 eleições a governador num ano. Isso tem um impacto muito negativo no comércio, a gente sente muito isso. Né? Então, assim, eu costumo falar que o comerciante tocantinense ele já ele é mais preparado do que nos outros estados, porque a gente sente essa dificuldade constantemente. Muito bem. Você contou aqui pra gente que esse seu dom do empreendedorismo veio foi estimulado dentro de casa com seu pai, né, que era comerciante. E a gente estava conversando antes, achei engraçado que você falou que já abriu vários tipos de negócios em Palmas, quebrou algumas vezes. É importante a gente falar isso, porque quando a gente vê alguém bem sucedido igual você, muitas vezes a gente não imagina a história que tem por trás. Eu queria que você me contasse que negócios foram esses e, assim, que aprendizado você foi tendo, o que aconteceu ao longo dessa trajetória. Essa história é muito engraçada, porque teve uma vez que a gente estava batendo um papo também numa entrevista e a pessoa me perguntou se eu pensei em desistir, né? Porque uma pessoa que já quebra 4 vezes, a primeira pergunta que me fez é se eu tinha pensado em desistir, e nunca me passou isso pela cabeça, né? Na verdade, quando a gente começou aí com a indústria de móveis tubulares, não deu certo. Nessa época eu era muito novo, então gostava muito de farra, muita bagunça. Então, isso fez com que realmente a empresa quebrasse, né? Porque se você não dosar isso aí, principalmente hoje a gente sabe muito bem que você tem que dividir direitinho o que é o seu dinheiro e o que é o dinheiro da empresa. Então, a pessoa, quando é muito nova, tem essa dificuldade de fazer essa divisão. Tive esse primeiro baque quando eu fechei essa indústria minha, e eu lembro até hoje, né, na hora fechando o portão ali, eu fiquei muito emocionado, porque era um sonho que você tinha de ter uma indústria, né, e realmente foi a primeira vez que eu tive que colocar os 2 pés no chão e falar, opa, né, então a primeira vez quebrei realmente por muita festa, e não me arrependo das festas, porque realmente é um período que eu acho que a gente tem que passar. Mas depois a gente teve a loja de móveis eletrodomésticos também, com a mudança do comércio, a gente não conseguiu se adaptar, e aí a gente decidiu a fechar. Depois eu fui para o ramo de distribuidor de recarga para celular, né? Quem é mais antigo aí lembra que tinha uns cartãozinhos que você raspava, tinha um códigozinho, e você digitava no celular, e aí você tinha ali um valor para você gastar até o final do mês. E aí eu fui um distribuidor da Vivo, da Claro, da TIM aqui, e com essa mudança realmente da tecnologia, esse distribuidor foi acabando. E aí depois eu tentei no ramo de móveis, de autopeças, né, com sociedade, não deu certo a sociedade, aí já foi outro motivo, porque, né, foi a sociedade que eu vi que meu sócio já estava comprando fazenda e eu estava na pindaíba danada. Eu falei, então essa sociedade não está dando muito certo. E aí depois, pela indicação de um concorrente meu na época da recarga para celular, ele falou, olha, abre uma lanchonete. E eu demorei 1 ano para abrir a lanchonete ainda, né, eu tentando outras coisas, tentei ser professor, né, dei aula ainda em faculdade, dei aula no Senac, então assim, a gente tentou vários caminhos, e aí um dia a gente decidiu, porque sabe qual que era a minha maior preocupação quando falava em abrir uma lanchonete, Maju? Porque meu pai e minha mãe mineiros, e mineiro não joga comida fora, e eu ficava com aquele negócio na cabeça, e se sobrar, o que eu vou fazer com o que sobrar? Né, se sobrar salgado, se sobrar essas coisas. E aí, com o tempo, eu fui amadurecendo e tive que abrir. Realmente, a gente passou por uma dificuldade financeira e eu falei, não, vou começar. E aí eu abri a lanchonete e eu queria fazer uma coisa diferente também, porque, né, não queria salgado e tudo que os outros estavam fazendo, então eu pensava em fazer o pão de queijo recheado, como é lá em Minas. E depois a minha esposa, ela é do Maranhão, e aí ela trouxe o cuscuz.
E aí a gente começou a trabalhar o cuscuz e a gente tinha uma dificuldade muito grande de vender, porque nós que somos aqui do Norte e Nordeste, o cuscuz para a gente é uma coisa muito simples, né? Uma coisa muito fácil de se fazer. E aí eu tinha que criar alguma coisa para poder você querer comer o cuscuz, né? Então, e é um produto fácil de fazer, mas não é tão simples. Tem muita gente, eu fico até impressionado, tem muita gente que erra a maneira de fazer o cuscuz. E aí um dia veio na minha cabeça a ideia de criar o slogan, o melhor cuscuz do universo. E a partir do momento que eu coloquei isso na fachada da loja, as pessoas começaram a parar e perguntar, olha, não, então eu quero experimentar, se é o melhor do universo, quero experimentar. E aí sim a gente começou a crescer. Hoje nós somos 6 lojas aqui em Palmas vendendo cuscuz e pão de queijo. Então, assim, e já são 20 anos, né, de vendendo cuscuz. E eu gosto muito, porque, na verdade, esse é um segmento que você mexe muito com a pessoa. Né? Porque, principalmente, quando a pessoa passa todo dia na sua loja para tomar café, ela fica íntima de você. Então, você conhece a história da pessoa, você, né, vê o dia que ela está feliz, vê o dia que ela está triste. Então, eu me adaptei muito bem. Né? Isso muito fez muito bem para mim. E aí já são 20 anos aí vendendo cuscuz e pão de queijo para o pessoal. Qual fator ou fatores foram determinantes, Silva, para que cada vez que não deu certo, você não desistir? Pois é, eu acho isso interessante porque, na verdade, assim, eu nunca pensei em desistir. Nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de eu não... eu desisti e vou ficar, né, por conta da minha família, não. Sempre quando estava acabando estava ali falindo uma empresa, eu já estava ali começando outra, tentando outra. Passei por grandes dificuldades, muitas das vezes a gente realmente passou por dificuldade financeira, mas a busca de você querer fazer alguma coisa era muito grande. Eu sempre fui assim, isso deu muito certo até mesmo na CDL, porque eu sempre tive muitas ideias, né? E eu nunca tive essa dificuldade de ter ideias. Isso fez com que a gente começava, né, igual eu te falei, olha, eu tentei dar aula na faculdade, tudo que eu fiz, a gente sempre busca fazer com qualidade, mas eu não era feliz, né? Então comecei a dar treinamento também de atendimento, de vendas. Era legal, mas não me deixava tão feliz quanto a lanchonete deixou. Você encontrou o seu propósito empresarial. Então. Na verdade, quando a pessoa vai lá e come e gosta do produto, isso fez com que, né, realmente a gente ficar realizado. Né? E na CDL, a partir do momento que eu também busquei na CDL com muito conhecimento, quando a gente está na presidência da entidade do tamanho dela, a gente sente muito, porque a responsabilidade é muito grande, a gente tem que dar resposta para a diretoria, né? Porque realmente são empresários muito sérios e muito fortes aqui em Palmas, e o meu maior medo como presidente da CDL era, né, deixar alguma coisa ali a desejar. Então a gente trabalhou muito na entidade, e deu certo também, então fez eu amadurecer tanto na minha empresa e também na CDL todo esse período de dificuldade que a gente veio passando, que passou por essas 4 vezes que eu quebrei, mas deu uma bagagem muito importante para mim tocar. Hoje a gente já sabe na hora quando liga a luz vermelha, né? Então assim, a gente a partir do momento que você passa por essas dificuldades, e foi 4 vezes diferente, por motivos diferentes, então a gente já fica ali vacinado. Um exemplo bem claro foi agora, eu tinha uma loja lá em Taquaralto, e a gente tentou de todas as maneiras para a loja continuar, mas não se pagava. Então, não tem problema nenhum. Fomos lá, fechamos a loja de Taquaralto, porque é uma luz vermelha que já acende em mim, que falou, opa, se você continuar por isso aí, não vai dar certo. Então, hoje eu já fico bem tranquilo, né, em identificar que um produto não está dando certo, um segmento ali não está dando certo, e a gente vai lá e não fica gastando dinheiro com aquilo ali, já corta para poder investir em outros produtos ou em outras empresas que dá certo. Entendi. E falando do seu produto, do seu empreendimento atual, que já tem 20 anos, você falou 20 anos, né? Com muitas lojas espalhadas. Quando você fala aí, você traz um elemento importante, Silvan, que é a criatividade. Porque a sua sacada de marketing foi muito boa, né? De estimular, aguçar a criatividade no cliente. O melhor
cuscuz do mundo, né? A Do ideia foi universo. sua mesmo? Como é que foi? Me conta. A ideia foi minha, do slogan foi minha, né? Mas a ideia de fazer, hoje a gente prepara o cuscuz diferente, a gente prepara o cuscuz do micro-ondas, né? Então é muito rápido e fácil. E se a gente fosse vender o cuscuz simples, a gente não estaria, né, conseguido crescer o que a gente cresceu. Mas aí a gente inventa também, a gente conseguiu, né, fazer o cuscuz burger, que é um diferencial, é muito bom. A gente, no pão de queijo, além da gente ter o pão de queijo recheado, a gente fez a barca de pão de queijo. Então, são produtos criativos que o palmense abraçou, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo um cliente né, me mandar mensagem: olha, eu estive na sua lanchonete hoje, aconteceu isso, isso e isso. Porque o cliente, ele identifica qual é o padrão, né, que a gente tem de atendimento, de qualidade de produto. Sim. E quando o cliente, ele te avisa que tem alguma coisa errada, te avisa que, olha, isso aqui está fora do seu padrão, isso é muito importante, porque não sou só eu, né, como hoje nós temos 6 lojas, o cliente está o tempo todo ali, né, cobrando da gente que melhore a qualidade, que mantenha o nível de qualidade que a gente tem. E eu fico muito feliz quando o cliente faz isso. Ele já me avisa: olha, alguma coisa está saindo do padrão. Porque como hoje o volume é muito grande, a dificuldade da gente manter essa qualidade de todos os produtos é bem maior do que no início. Porque no início eu mesmo fazia o cuscuz, até acho que 2013, 2014, eu mesmo fazia todo o processo do cuscuz. E agora a gente já não consegue fazer porque a quantidade é muito grande. Mas eu acompanho de perto. Hoje mesmo a gente passa na indústria, vê como é que está o ponto da massa. E o segredo, né, muita da gente pergunta lá na loja qual que é o segredo do cuscuz, é realmente você conhecer a massa pelo tato, né? Olha então você só. pega, porque principalmente a massa de cuscuz, tem vezes que ela está mais seca, menos seca, então ali não tem a quantidade certa de água que você põe, você tem que conhecer realmente no tato. Muito bom. E a sua chegada à CDL? Você primeiro entrou na diretoria, né? Começou ali pela diretoria, agora já está no seu segundo mandato. Como foi, como tem sido para você e para o seu desenvolvimento empresarial, Silvan, estar à frente da CDL Palmas? Olha, no início realmente era um sonho, porque meus 2 irmãos já passaram pela presidência da CDL, né? Primeiro foi o Idan Cunha, ele foi presidente lá em 2002, se eu não me engano, né? E depois teve 2 mandatos, aí veio o Silvio, ele também foi presidente, e aí teve 2 mandatos, passou o seu Davi, como ele passou aqui, a Cleide, e depois surgiu essa oportunidade de eu também ser presidente da entidade. Então a gente tem a família tem uma relação muito forte com a entidade, gosta muito da entidade. E o meu propósito na entidade era justamente transformar a CDL de analógica para digital. Né? Então assim que eu vi essa possibilidade, eu coloquei na minha cabeça esse propósito de você trazer uma entidade que antes era analógica para você, né, buscar uma entidade mais digital. E a gente assumiu esse compromisso junto com a diretoria em 2018. Né? E aí a gente teve a infelicidade de passar por uma pandemia. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis para mim, como profissional, a gente passar por esse período, porque imagine você, Maju, que o comércio fechado, né? As minhas lojas fechadas e a gente tendo que trabalhar todos os dias para tentar, né, ajudar os outros empresários. Então a primeira coisa que eu percebi é que a gente não poderia cortar essa ligação que o empresário tinha com a entidade, porque era o único escape que ele tinha, né, porque muitas das vezes o empresário ele não tinha acesso ao poder público para reclamar, para falar, e a CDL ela trabalhou todos os dias de forma online para atender o comerciante, né, para atender o empresário. Nós fizemos muitas reuniões, a gente teve uma equipe trabalhando o tempo todo na pandemia para buscar soluções tanto para o poder público, também para o empresário. Então foi um período muito difícil para a gente. A gente tinha uma equipe, para você ter uma ideia, a gente soltava um boletim todos os dias, né, trazendo informações a nível mundial, né, para que o empresário ele tenha esse contato de uma linguagem mais simples, mais fácil. Né? Então a gente fez isso durante o período da pandemia todinho, e foi um período particularmente para mim muito difícil, né? Porque eu cheguei a um nível de estresse muito grande,
Né? Então, desde então, eu tomo remédio controlado, né, para estresse, porque realmente foi foi muita pressão. Né? E assim, a gente, como empresário, eu entendia muito bem o que o empresário estava sentindo, porque imagine você, do nada, fechar sua loja e as dívidas todas aí. Então, assim, a gente participou de muitas reuniões e foi muito difícil esse período. E aí, por esse motivo também, né, o meu mandato era para ter acabado em 2020, 2018, 19, 20. Aí o sistema todo, o CNDL, prorrogou o mandato, né, por mais 3 anos, então eu estou finalizando meu mandato agora em dezembro. Certo. Né, e o propósito que eu entrei na entidade, eu acho que eu consegui, né, de certa maneira, cumprir. Né, hoje nós temos uma entidade muito mais digital do que eu entrei. Hoje nós temos um aplicativo da CDL com 220 mil downloads aqui em Palmas. Né? Então, é o aplicativo que a gente faz as nossas campanhas, que virou referência a nível nacional também, dentro do nosso sistema CNDL. E foi um negócio muito legal, porque as campanhas de Natal da CDL ela é tradicional aqui em Palmas. Sim. E a gente tinha essa dificuldade de construir essa campanha, porque antes era a urna, o cliente comprava, pegava o cupomzinho, preenchia com os dados. Imagine você, vai comprar um produto e tem lá, ganha 10, 20 cupons. Né? Então, você preencher aquilo ali na mão era uma dificuldade muito grande. Então, de 1 milhão de cupons que a gente distribuía, você tinha 10%, 15% preenchidos. Então, você tinha assim, muita dificuldade de fazer com que o cliente participasse. E através do aplicativo, não. A gente conseguiu fazer uma campanha digital, então você compra no comércio, né, recebe um QR Code e você só vai lendo com o aplicativo, né, os cupons e tem uma impressora na CDL imprimindo os cupons dentro de uma urna. Então você pode ali ler 100 cupons rapidamente e os seus cupons são impressos. E o sorteio continuou analógico, que você joga o cupom para cima e você sorteia a pessoa premiada. Isso deu muito certo. Né? A gente virou referência, muitas outras entidades começaram a fazer nesse formato, porque é fácil, é mais barato para a entidade. Sim. Né? E aí a gente consegue ter essa interação. E a gente conseguiu ver até mesmo, Maju, qual que é o comportamento do consumidor. Né? Você acredita que a gente, geralmente, em torno de 18% a 20% da quantidade de cupons registrados são feitos na madrugada? Olha só. A pessoa, na madrugada, ele vai lá e registra o cupom. Então, assim, através do aplicativo, você tem essa disponibilidade. Sim. Né? Na hora que o cliente está lá parado, ele lembra, vai lá na bolsa, pega os cupons e registra tudo. E a gente conseguiu passar, né, de um aproveitamento aí de 18% mais ou menos para quase, né, 60% de aproveitamento dos cupons que a gente distribui. Muito bom. Então, isso foi foi muito importante. E, além disso, a gente ainda tem né, a parte do SPC Brasil, que são produtos extremamente digitais, que a gente conseguiu, né, ajudar o empresário a aprender a usar esses produtos. Né? Porque o que a gente viu, principalmente quando eu assumi a entidade, a gente achava que a quantidade de associados era o mais importante. Né? E demorou para a gente sofreu muito, porque a gente ia e muitas das vezes eu tenho esse cuidado do empresário que está, né, associado à CDL, ele está associado porque ele gosta, porque ele realmente ele sente que a entidade ajuda ele em alguma coisa. Né? Então, a partir do momento que a gente virou essa chave e a gente começou a dar essa assessoria diferenciada para o empresário, a gente começou a ver os números da CDL melhorar. Né, porque a gente sabe que também a entidade precisa disso, precisa de um faturamento bom para a gente realmente apoiar o comércio. E aí, a partir do momento que a gente também foi buscar, principalmente São Paulo, eu costumo falar que São Paulo, para negócio, não tem um lugar melhor. Né? Então, a gente foi muitas vezes lá na CDL de São Paulo entender, né, como funcionava a CDL lá de São Paulo, que é hoje ela é a maior do país. Imagine você que o nosso sistema tem 60 anos de idade. A CDL São Paulo começou em 2015. Então, ela está completando agora 10 anos e já é a maior. Né, de muitas outras que já têm aí 50 anos, 60 anos. Então, para você ver como é a pegada lá de São Paulo. E aí a gente trouxe um pouco disso para Palmas e a gente conseguiu realmente melhorar o faturamento da entidade e, principalmente, melhorar o faturamento das empresas que são associadas
a entidade. Muito bacana. A CDL tem um papel importantíssimo, não só na relação e nos serviços que tem para os comerciantes de Palmas, mas também através de vários projetos que tem aí relacionado ao desenvolvimento econômico. Como é que a CDL, presidente Silvan, enxerga o trabalho da ACIPA hoje? A ACIPA chegou aos 35 anos, é uma história que se confunde com a história de Palmas, tem um trabalho tão importante quanto a da CDL. Como é que a CDL enxerga a ACIPA hoje? Eu costumo dizer que a ACIPA é uma entidade irmã, né? A CDL e a ACIPA, eles têm, né, as entidades têm a mesma função, né? E eu tenho na ACIPA um apoio muito assim, muito focado, principalmente na área política. Quando a gente precisa de uma força, né, para chegar no poder público e falar, olha, a gente precisa mudar isso, a gente precisa fazer isso, eu acredito que a ACIPA tem uma força maior, né, do que a CDL, porque realmente a gente vê que a associação comercial tem essa pegada e tem uma aceitação, uma força maior nessa área política, né? E eu sinto que os empresários entendem isso, né? Eu, como empresário, eu entendo isso. A parte da CDL, a grande diferença é que a CDL tem essa parte mais voltada, né, para os produtos do SPC, para o produto, essa parte mais de dados. Uhum. Então, a CIPA é extremamente importante para o sistema, porque a gente tem essa facilidade de chegar ao poder público e falar, olha, isso aqui está errado, está tendo uma lei que não está de acordo com o que o empresário precisa, porque é incrível a quantidade de problemas do nada que aparece para a gente, que nós somos empresários. Muitas das vezes a gente corre no poder público e fala, opa, o caminho não é por aí, o caminho é por aqui. E a CIPA tem essa força muito grande. E além disso, assim, eu acho que o empresário palmeirense ele só tem a ganhar quando tem duas entidades, né? Porque aí a gente consegue chegar em empresas que, particularmente, se tivesse só uma entidade, a gente não conseguiria chegar. A CIPA tem um papel muito importante, principalmente, né, pela FENEPalmas, que é uma feira que mostra as empresas de Palmas, já é tradicional, né? Um podcast igual esse aqui, que você tem essa abertura de mostrar, de dar esse bate-papo. E é importante a gente falar para os empresários que não existe rivalidade entre a CIPA e a CDL, sim, né? Um complemento entre as duas, porque a gente sabe que, principalmente a gente que é empresário, até mesmo eu costumo falar aqui do Ivan e do Fabiano, que são, né, teoricamente são concorrentes, mas são amigos, né? Eu acho que o empresário ele vê isso, né? Hoje, quanto mais empresas de um segmento só tiver, mais forte é aquele segmento. Então eu vejo isso. E quando a CDL e a CIPA atua em defesa do empresário, a gente se torna muito mais forte. Os empresários de Palmas se tornam muito mais fortes do que tivesse uma entidade só. Presidente, falando em empresários fortes, a gente tem muitas variáveis para o desenvolvimento pleno do comércio em vários lugares e em Palmas. Endividamento, a necessidade de novas estratégias de vendas, seleção de manutenção de mão de obra. Qual que é a análise que você, como presidente da CDL, faz hoje da situação econômica do comércio de Palmas? Em que pé estamos? Olha, Maju, a gente pode começar falando da nossa inadimplência, né? É um número que preocupa muito a gente, tá? A gente tem visto esse número subir, né? Aos poucos a gente sabe da quantidade de pessoas endividadas em Palmas, e o brasileiro ele tem essa dificuldade de fazer esse planejamento financeiro. Então, assim, agora 2025 é um ano ímpar, é um ano mais difícil para o comércio. Geralmente o ano par ele é um ano mais fácil, é um ano que tem, né, movimentação política, então isso, de certa maneira, principalmente no Tocantins, que a gente tem uma dependência muito grande do poder público, injeta mais dinheiro no comércio, né? Então a gente tem uma facilidade. E quando é um ano ímpar, a gente tem uma dificuldade maior em vendas, né? Tendo em vista que a gente acompanha o movimento financeiro através dos números do SPC. Esse ano a gente está em média em torno de 8% a menos em relação às vendas do ano passado. Então imagine você, além da inadimplência aumentar, do juros subir, né? Então a inflação subir, tudo isso, teoricamente, a gente tinha que aumentar a quantidade de vendas. A gente não está olhando o valor, né, das vendas, a gente está olhando a quantidade de vendas. A gente não consegue aumentar a quantidade de vendas, a quantidade de pessoas comprando no comércio, porque realmente é um ano difícil.
Então, assim, a inadimplência nos preocupa muito, de vez em quando a gente solta aí alguns números. A dificuldade de mão de obra é no Brasil todo, né? A gente tem conversado com outros presidentes de outras capitais, a gente sabe que tem essa dificuldade o tempo todo. Por isso que as empresas estão voltadas muito para a tecnologia. Então, todas as empresas que conseguem colocar um equipamento para fazer o serviço de uma pessoa, ela vai colocar, porque a gente tem essa dificuldade de mão de obras. Essa semana passada a gente esteve reunido com o Cine, né, conversando também em relação a isso. Palmas, hoje, para você ter uma ideia, a gente vai fazer esse levantamento agora em setembro. Certo. Né? Alguns anos atrás a gente fez um levantamento e a gente tinha muitas vagas de emprego. E geralmente no final do ano essa quantidade de vagas de emprego aumenta. Né? Então agora em setembro que a gente vai começar a fazer uma pesquisa para ter realmente de novo uma base de quantas vagas de emprego tem aqui em Palmas. Então a gente tem essa dificuldade. Isso atrapalha e muito o crescimento das empresas, Maju. Imagine você que muitas das empresas ela deixa de abrir uma nova filial porque ela sabe, né, o desespero que vai ser de você contratar as pessoas. Há 2 anos atrás, quando a gente fez uma pesquisa para a gente descobrir a quantidade de vagas em aberto, também nós fizemos uma pesquisa, e isso foi interessante, né, para medir o crescimento das empresas em Palmas. Né, e a gente viu que o crescimento das empresas de Palmas é muito maior do que o crescimento da população. Então imagine você, as empresas aumentando o faturamento, aumentando a quantidade de lojas, e a população nunca que cresceu, né, igual. Então isso também é uma dificuldade nossa. As empresas estão crescendo o faturamento, crescendo a quantidade de lojas, mas a população não consegue crescer junto. Então isso tudo faz com que o empresário ele se torne cada vez mais especialista no seu negócio. Né? Então a gente está o tempo todo ali buscando novidades, procurando maneira de você se adaptar para enfrentar esses problemas. É isso. Nós estamos caminhando para o final desse bate-papo leve, bacana, mas não sem antes saber qual o conselho, o que você, Silvan, que já quebrou 4 vezes e que hoje está consolidado há mais de 20 anos no mercado de lanchonetes, no ramo de alimentação em Palmas, o que você diz para quem está assistindo, que às vezes está com medo de quebrar também, ou não sabe se continua, não sabe se encontrou o propósito? Qual é o seu conselho para os empresários de Palmas que estão nos assistindo agora? Olha, o meu conselho principalmente é acreditar em Palmas. Né? A gente mora numa cidade abençoada, a gente tem essa facilidade de você abrir o seu negócio no centro, né, da cidade, você conhece o comércio todo. Palmas tem essa vantagem de você conseguir conhecer. Então, é muito importante quando você for abrir um negócio, você conversar, né, principalmente com as pessoas que estão no mesmo ramo, para você identificar quais são os problemas. Agora, você empresário que já está no ramo, né, a gente sabe que hoje uma dificuldade nossa, principalmente, né, quem trabalha com produtos que tem uma concorrência maior com a internet, é muito grande, né? Então eu vejo muitos amigos meus que têm, né, produtos que têm essa facilidade de você comprar na internet. Tem essa dificuldade, então, na verdade, você tem que ser muito criativo, você mostrar o seu produto para o cliente, facilitar principalmente a parte da entrega, né, de troca de produto, isso é muito importante. E assim, eu costumo falar para as pessoas ainda que não é empresário, que são empreendedores, que querem montar o seu negócio, que do lado de cada mesa não é nada fácil, né? Então a gente sabe que quando você decide a ser empresário, a primeira coisa que você tem que entender é que você não vai ter tempo para você não vai ter tempo para a sua família, porque inicialmente a tua empresa vai tomar todo o seu tempo e você tem que se dedicar, porque se você não se dedicar, você não vai entender do seu negócio, você não vai entender do seu cliente, e aí você vai demorar um pouco para poder identificar que você jogou o seu dinheiro fora. E eu vejo muito isso aqui em Palmas, viu, Maju? Principalmente nessa área de alimentação. Muitas das vezes o empresário vai para fora, vai para São Paulo, vai para Goiânia e vê um negócio lá dando certo, fala, vou montar em Palmas. E ele chega aqui, monta, gasta muito dinheiro e ele começa a identificar que não tem cliente para aquilo tudo. Né? Então você tem que entender principalmente o mercado de Palmas. Né? Nós somos diferentes, nós estamos aqui no meio, né, do centro-oeste, do norte e do nordeste, então é muito importante você, empresário, conhecer os conhecer os consumidores de Palmas para você abrir o seu negócio e realmente ganhar dinheiro aqui nessa cidade.
Muito bem, é isso. Silvan, muito obrigada pela entrevista. Desejamos sucesso lá na CDL, à frente dessa instituição tão importante para Palmas. Natalzão CDL vai ter esse ano normal, tudo tranquilo? Vai ter esse ano, vai começar agora em outubro. Já então começa. Vai ser 3 anos. E eu quero fazer um Natal muito especial, né? Porque será o meu último Natal na frente da CDL, então a gente vai ter muitas novidades aí. Vai ter, com certeza. Mais uma vez, obrigada pela sua disposição de estar aqui, trocando esse papo com a gente. E você que nos acompanha semanalmente por aqui, já pega o link, já manda no grupo da família, já manda para aquele empresário que você conhece, às vezes está desanimado, às vezes está pensando se muda de ramo, se não muda. Nessa história do Silvan aqui, muitos aprendizados e muita inspiração. Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais a CIPAcast, hein? Estamos por aqui. Silvan, um abraço. Um abraço. Até a próxima.